Senhora presidente, eu tenho certeza que o debate hoje vai ser amplo na Assembleia, porque todos os deputados irão comentar e parabenizar a importância da Operação Sangria. Eu estava ali me socorrendo do colega delegado Péricles, que é advogado, é do mundo do direito. Se tem algum artigo, procurador, no regimento interno desta casa que proíbe deputado de falar de combate à corrupção. Salvos uns poucos, que eu não consigo fechar minha mão com 5 dedos, tiveram a coragem de parabenizar e cobrar providências céleres, deputado Dermilson, daquilo que desde o início desta legislatura vínhamos pregando no deserto. O advento da CPI, delegado Péricles, materializa, Dermilson, aquilo que a gente vinha quase que num voo solo. A CPI mostrou indícios claros, deputada Maiara, que existia, deputado delegado Péricles, um cheiro de infecção generalizada na saúde do Amazonas. Eu não acredito, Péricles, que hoje ainda, e se não estiver, eu quero que a minha equipe coloque na Alean Digital. Se esta casa não coletar de forma virtual 8 assinaturas para iniciarmos a CPI da OS, da PPP, esta casa vai dar um exemplo muito claro que a próxima operação poderá ser aqui dentro. Eu estou alertando, delegado Péricles, porque nós temos que dar sinais muito claros que esta casa tem compromisso com o povo, Dermilson, não com o governo. Governo que erra e governo que sofre operação precisa sair de forma rápida, e os instrumentos e os mecanismos, quem tem é este poder fiscalizador, eleito legitimamente para fiscalizar os atos do Executivo. O Amazonas e seu povo não permitem que esta casa possa agir de forma natural pela segunda vez, e acredite, delegado Péricles e Dermilson Chagas, não será a última, que operações de combate à corrupção executados pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal, com autorização do STJ, caiam na normalidade deste povo. Esta casa, o silêncio desta casa, deputado Dermilson, é prenúncio de temporal. Só existe uma forma da Assembleia Legislativa demonstrar para o seu povo, ou assuma as consequências políticas e jurídicas da prática, Dermilson, da omissão. A resposta que tem que dar a Assembleia Legislativa, delegado Péricles, é na mesma altura que fez a Assembleia do Rio de Janeiro, a Assembleia de Santa Catarina, as assembleias que têm um pacto com a sociedade, não um pacto
com organizações criminosas denunciadas por inúmeros deputados, uns poucos, ao longo da CPI anterior a ela. O relatório feito pela Procuradoria-Geral da República, quando tipificou que uma verdadeira organização criminosa se apropriava da coisa pública, essa casa se calou. Uns poucos no deserto pregavam. A pergunta é, segunda operação, e olha, Péricles, que é só nos respiradores. A CPI da OS precisa sair hoje, Dermilson. A CPI da PPP, que nós não tivemos tempo, Péricles, de investigar por mais 60 dias, misteriosamente não teve quórum em 3 sessões seguidas, e passado o período de prorrogação da CPI, esta casa volta para a normalidade. Como se um ato de tolir um papel constitucional de um poder de fiscalizar fosse a coisa mais natural do mundo. Essa legislatura, se não tomar cuidado, entrará para a história da Assembleia da pior forma. Porque, para um jovem economista aqui, singelo economista, que não mexe muito com o direito, mas todo cidadão de bem sabe que omissão também é crime. E se esta casa não se posicionar duramente, com atos concretos, incentivando e apoiando colegas que trazem materialidade. E a materialidade que eu trago, e aqui me socorre com certeza o colega delegado Péricles, nós já temos indício suficiente para abrir a CPI da OS, Péricles. A CPI da PPP. Não esqueçamos que essas operações afrontam principalmente aqueles que perderam seus entes. Porque a coisa que mais me assombra, presidente Maiara, é como é que praticam corrupção quando nós temos o próximo. Não são cristãos. Não têm amor ao próximo. Não se compadecem com os mais humildes. Quando eu vejo aquelas matérias, Péricles, no Fantástico, porque como que não podemos também nos compadecer com os irmãos dos outros estados? Mas é o nosso ofício aqui. Ou vocês acham que aquelas reportagens a nível nacional só acontecem lá fora e aqui não? Nós verificamos, Dermilson, para tristeza nossa, no momento eu confesso, Péricles, que de raiva, no primeiro momento, e depois indignação, quando a gente percebe que tinha leite sobrando no Delfina, e irmãos morrendo nos hospitais. Isso é criminoso, isso é desumano. Nós, esta casa, precisa ter a coragem de desmantelar essa organização criminosa, sob pena de ser julgado pela opinião pública e arrolado no meio dela. Porque não existe apenas, deputado Dermilson, o julgamento jurídico e o achovalhamento público. Só existe uma matriz que o político não pode abrir mão da sua moral. Nós precisamos avançar, adentrar. Não irei fazer parte da CPI da OS, apesar de ser proponente, para justamente aqueles que torcem, Péricles, para que as coisas derem errado, para darem errado, melhor dizendo,
possam dizer que a política está tomando conta da CPI. Não farei parte, mas nem por isso eu deixo de cumprir o meu ofício como deputado estadual de forma regular. A política e a eleição não podem ser maior do que o nosso ofício diário. Concedo uma parte ao colega deputado Demilson Chagas. Deputado Wilker, eu quero subscrever o seu pedido de CPI e quero assinar já, desde pronto, já estou autorizando a minha assessoria a assinar. Quando o senhor fala de OS, no Brasil todo está espocando os escândalos. Essa parceria aqui escandalosa, que é um escárnio isso, uma afronta à população, aonde essa PPP, um hospital que não funciona todos os leitos, fatura 100%, aonde a população do Amazonas está morrendo por falta de um hospital, vai custar à população do Amazonas 3 bilhões de reais, poupança de corrupto, poupança de quem planejou esse esquema para viver à custa do dinheiro público. Já tenho falado isso inúmeras vezes dessa tribuna e daqui dessa bancada. Esquema de corrupto. Aquilo é um esquema. 3 bilhões. Deputado Wilker, isso é mais que o orçamento da Secretaria de Saúde. Isso é mais do que o governo federal está mandando para salvar vidas, mais de R$1 bilhão. Isso é um orçamento praticamente proporcional a 80% da Prefeitura de Manaus, que administra uma população de praticamente 2 milhões de habitantes. Isso é um escárnio, é uma violação à moral dessa casa. Então é mais do que justo investigar esse ato criminoso, lesivo ao patrimônio da população. Nos mata todo dia, isso é nocivo. Isso vai acumulando no organismo da população e vai nos matando. Vê essas aberrações. No Rio funciona. No Rio, Cássio, governador. Em Santa Catarina, deputado Wilker, é os dois que começou aqui nessa casa. Caçar os dois, o governador e o vice. E nós vimos uma panicéia. Nós vimos aqui simplesmente nos chamar de loucos. São loucos. Como eles chamam? São 2 capetas loucos. Que eles chamam lá é isso para nós dois, tanto eu como o senhor. Mas está aí a realidade, os fatos. Essa operação de hoje não é o checkmate. Essa operação de hoje mostra continuidade no desdobramento que vai ter ainda no processo. Não vamos se iludir que isso não acabou. Isso vai sangrar, e eu tenho certeza que o STJ vai opinar pelo afastamento. Aí eu quero ver se não vamos caçar o governador e o vice. Aí eu quero ver se nós não vamos fazer o dever de casa, depois que o STJ caçar, mandar afastar, melhor dizendo. Será que nós vamos ficar com que cara para a sociedade? Qual é o nosso perfil para a sociedade? Como é que nós vamos ficar? Então eu fico aqui, deputado Wilker, pensando se tem realmente alguma coisa que viole a imunidade do parlamentar e falar sobre corrupção. Eu acredito que o regimento interno não fale nada sobre isso. Mas essa casa não pode ficar muda, nem surda. E nem pode ficar nenhum nem outro com mimimi. Porque eu não tenho obra no Estado, não peço obras do governo do Estado para ajudar meu candidato a prefeito em Taquatiara, nada. Eu estou fazendo o meu papel, dizendo para a sociedade, sou contra a corrupção. Sou contra a corrupção. Quem é a favor, fica calado. Muito obrigado. Senhor presidente, caminhando por fim
e Vossa Excelência será benevolente com mais 5 minutos. Eu agradeço a contribuição do PSL. Então, vamos debate. Deputado Wilker, eu concedo mais 5 minutos do bloco PRTB, PSL, PSDB, Republicanos e Patriotas ao seu bloco. Senhor presidente, deputado Dermilson, presidente Péricles, se nós pegarmos o dia da votação do arquivamento, que nós denunciamos o assodamento, eu falei, Dermilson, que aquela votação de arquivamento do governador e do vice seria logo esta casa desmoralizada. A primeira e a segunda fase da Operação Sangria desmoralizou esse parlamento. O parlamento está tão desmoralizado que não considera nem o conteúdo de uma CPI produzida pelo próprio parlamento. Esta casa, deputado Dermilson, sabe qual é o caminho apontado pelos membros da CPI? Vamos bater na porta dos órgãos de controle. E eu pergunto, nós somos o quê? Nós somos o quê? Quando um relatório aplaudido pela opinião pública não é levado em conta pela própria casa. Nós estávamos lá, Péricles, em nome da Assembleia. E nenhum deputado tem o direito de não considerar o conteúdo daquele relatório. Só o relatório da CPI da saúde já seria materialidade suficiente para abrirmos o processo de impeachment do governador e do vice. Sabe o que fez essa casa, Dermilson, no processo de impeachment? Desde o primeiro que Vossa Excelência e eu protocolizamos? Arquiva todos. Tem que vir órgãos de controle para dizer para deputados estaduais que existe cheiro forte de corrupção no governo, e esta casa atropela, Péricles, como atropelaram a votação da prorrogação da CPI, como arquivou de forma sumária o primeiro pedido de impeachment, como fez aquele teatro que foi o arquivamento do último impeachment. A Operação Sangria é um tapa na cara do Poder Legislativo Estadual, que claramente é omisso, porque o nosso papel aqui é defender o mais humilde. Nesse exato momento, Péricles, tem irmãos amazonenses precisando de algum tipo de apoio, de algum tipo de exame, de algum tipo de cirurgia, e um Estado que, quando manda para a Assembleia a apreciação dos relatórios do quadrimestre, superavitário, com bilhões a mais, Dermilson. Que contrassenso é esse? Que omissão é essa desta casa? Eu vou concluir minha fala. O deputado Dermilson irá fazer uso do... Deputado, se o senhor me conceder, eu já falo daqui Não, mesmo. concedeu a parte. Vamos aqui o grande debate. O negócio é tão profundo, deputado Pérez, que eu acabei de receber um relatório aqui. E olha a dimensão, a ousadia, a cara de pau e a voracidade desse grupo organizado. Criminoso. Organização criminosa, o STJ está certo. O relatório da Polícia Federal diz o seguinte, deputado Wilker, deputado Pérez, ouça, por favor, com atenção. Observa-se ainda a participação eletiva de sócio oculto ligado a uma empresa investigada, a qual com o lucro obtido de maneira fraudulenta, investiu na aquisição de teste rápido para a Covid. Quer dizer, não bastou respiradores, aí compraram o teste rápido, esse teste que não presta.
Esse teste rápido que o governador está usando na SEDUC, esse teste rápido que ele está usando em todos os cantos, teste rápido, quer dizer, com lucro fraudulento dos respiradores, não bastou ali matar a amazonense na esperança de ter respiradores, ainda tem o teste. Olha o desdobramento. Investiu na aquisição de testes rápidos para a Covid com a finalidade de revender ao estado do Amazonas e aumentar o proveito da vantagem obtida de maneira ilícita. Deputado Pérez, no Rio de Janeiro, recentemente, teve uma operação sobre ICMS sobre medicamento. O governador fez a mesma canalice aqui. Nós temos que investigar essa isenção de medicamentos que é vendido para o Estado, deputado Wilker. Olha o desdobramento com essa Covid. Nós aqui assistimos o governo fazer isso através de um decreto. Compra respiradores, com lucro compra teste para Covid, daqui dá isenção, ou seja, é uma cadeia forte dessa organização criminosa e nós estamos morrendo. Estou perdendo parentes, amigos, conhecidos. Eu todo dia recebo telefonemas, pedido de hospital, remédio. Eu não sei o que fazer. A população tem que ir para a rua. Tem que mostrar sua indignação agora, deputado Pérez. A população não pode mais ficar calada. Se for para morrer pela omissão, é melhor ir para a luta. É melhor ir para a rua. É melhor desafogar essa tristeza gritando: fora Wilson, fora Carlos, fora bando de ladrões. É isso que nós temos que fazer, é morrer lutando e não ser omissos. O povo tem que ir para a rua, cobrar do Tribunal de Contas, cobrar do Tribunal Regional Eleitoral. Nós temos que cobrar de todo mundo, porque não dá, deputado Wilker, assistir mortes e mais mortes no nosso Estado e ficarmos aqui sem fazer nada. Nós somos crucificados por eles. Ainda bem que tem um povo para nos acolher. Muito obrigado. Senhor presidente, olha, eu faço um apelo a esta casa. E acreditem, escutem um apelo. Porque nós estávamos conversando ali, Péricles, o julgamento público já acontece. O que esta casa precisa de forma muito célere é da demonstração que não tem conluio. Opa! Eu sou base do governo. Tu é base do governo ou tu é base do povo? Tem que começar a decidir. Sob pena de afundar esta casa, salvando-se poucos. A CPI está no sistema. Terça-feira, Péricles, eu vou voltar à tribuna. Repito, não farei parte da CPI, da OS e da PPP. Mas eu acredito, Péricles, que aquele mesmo formato da CPI da saúde, com a minha substituição, precisa ser preservado. Deu certo, funcionou. Funcionou. O que o povo quer é que esta casa cumpra seu ofício. Não estou aqui muito feliz não, Péricles. Estou triste. Queria ver o nosso Amazonas próspero, crescendo. Mas eu alertei dessa tribuna, alertei este parlamento. O governo estava em processo avançado de infecção generalizada. Há quase um ano eu falei, aonde se aperta sai pus. Esse governo não tem mais condição moral de estar à frente. Não é comum, não precisamos, o povo do Amazonas não aceita. Isso não faz parte de um cotidiano de um povo ordeiro. Operação de Polícia Federal em sede do governo é sinônimo de governo corrupto. Eu quero saber
se esta casa, Péricles, ficará ao lado do povo do governo. Chegou a hora de separarmos o joio do trigo. Para desta forma, a sociedade tenha noção do que é o papel desta casa. Quem diria, e caminhando para o meu encerramento, presidente, quem diria que a Assembleia do Rio de Janeiro teria mais coragem que a Assembleia do Amazonas? E sabe qual foi o primeiro estado a pedir o impeachment? O Amazonas, por 2 vezes, Péricles. Sabe qual foi o estado que mais arquivou o impeachment? O Amazonas. Esta casa caminha a passos largos e eu estou aqui de forma remota ou física, aberto ao debate com a base do governo. Queria hoje aqui escutar a base defendendo o governo da Operação Sangria. Ora, Demilson, se a base não defende o governo em relação à Operação Sangria, só tem 2 caminhos: ou combate a corrupção, ou se mistura com ela. Eu quero crer que esta casa irá combater a corrupção, Péricles. E combater a corrupção é aprovando CPI, aprovando impeachment, mudando as posturas de pronunciamento e com todo respeito que cada um tem o seu jeito de fazer política. Mas pronunciamento florzinha no dia de hoje é uma afronta para com o povo do Amazonas. Pronunciamentos que destoam do que acontece nesse exato momento no Amazonas é uma afronta. Concedo mais 1 minuto, deputado Wilker. Eu estou aqui no momento de indignação, não digo raiva não, que eu não tenho raiva, presidente, de indignação, decepção e coragem. Estou cobrando coragem desta casa, para que os nossos pares escolham o povo e larguem o governo. Possamos fazer o que fez a Assembleia do Rio de Janeiro, numa unanimidade, presidente. Se afastou um governador com indícios. E no Amazonas, Péricles, não tem indício, não? Nós temos indícios graves, tanto da CPI, quanto da Operação Sangria, senhor presidente. Muito obrigado.